capítulo 5, versículo 7. O apóstolo Tiago, né, irmãos? A palavra do Senhor diz assim: sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também paciente, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns para com os outros, para que não sejam os condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jurei nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Essa é a leitura da palavra de Deus, irmãos. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nessa manhã, Deus, clamamos ao Senhor, Deus, que o Senhor venha ter misericórdia de todos nós, que venha nos ajudar, Senhor, a ter entendimento da Tua palavra. Pai, fala conosco, Senhor, e dá a nós um coração de carne, para que a Tua palavra possa entrar, Senhor, e assim nós praticar, Senhor Deus, os ensinos da Tua palavra. Glória a Deus. Oramos a Ti, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a leitura da palavra é clara e ela já tem falado conosco, irmãos, o que o Senhor, Ele quer de nós. E chego a me emocionar e fica difícil até sair as palavras. Mas o Senhor, irmãos, Ele nos ama. E o seu amor é tão grande, irmãos, que Ele nos ensina, Ele nos corrige, Ele nos exorta. E também no tempo certo Ele nos exalta. E o Senhor, irmãos, nessa manhã, Ele vem com essa palavra. E no título aqui da minha Bíblia aqui, irmãos, que eu creio que alguns títulos também vão estar semelhantes, fala a exortação, a paciência, acerca do juramento, da oração e da convenção de pecadores. E nós, irmãos, nessa condição humana ainda nos encontramos em falhas, em pecados, e devemos reconhecer, irmãos, a nossa fraqueza e devemos reconhecer a soberania de Deus na nossa vida. E Deus, por ser soberano na nossa vida, irmãos, Ele nos ensina e nós devemos aceitar o ensino dEle. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Então, irmãos, muitas das vezes as aflições do nosso dia, as intempéries, irmãos, que vem acontecendo nos últimos tempos, porque estamos vivendo os últimos dias, os últimos tempos, faz com que venhamos ser impacientes na vinda do Senhor Jesus Cristo.
Somos impacientes com as obras de Deus. Somos impacientes, irmãos, com as coisas dessa terra. E o Senhor, Ele vem falar conosco, irmãos. Sede paciente. Porque nós cremos, irmãos, que a Bíblia é a palavra de Deus para nós nessa terra. E nós temos que aceitar, irmãos, que Deus fala conosco através da sua palavra, que é a Bíblia. Se nós endurecermos o nosso coração, irmãos, quando Deus fala conosco, estamos sendo insensatos, porque professamos uma fé, e se não praticarmos essa fé, irmãos, nós somos insensatos, somos loucos. Então devemos, irmãos, aceitar, devemos crer cada dia mais e pôr a nossa fé em prática, irmãos, porque o nosso manual de vida e de sobrevivência, irmãos, nessa terra é a palavra de Deus. Irmãos, porque se não aceitarmos o que está escrito aqui e não praticarmos, irmãos, nós vamos morrer, nós vamos perecer. Primeiro, irmão, nós vamos perecer na fé, a nossa fé será abatida, abalada. E muito inimigo tem usado, irmãos. Muito inimigo tem usado de distorções da palavra, de falsos ensinos, e tem nos afastado da verdadeira fala de Deus para nós. Mas hoje, irmãos, pelo poder da palavra dele, os nossos ouvidos, irmãos, estão sendo destampados. E o que nós vamos escutar, nós vamos dar ouvido, irmãos, mais à palavra de Deus. E nós vamos por cada dia vez mais em prática. E essa prática, irmãos, é ter paciência, porque não é no nosso tempo. Eis, irmãos, que somos falhos, somos fracos e errantes, e queremos colocar o nosso tempo na frente do tempo de Deus. Mas aquele que criou os céus e a terra, irmãos, ele tem o conhecimento de tudo e de todos. É ele que determina o tempo, e não nós. Então não vamos querer nos colocar na posição do Criador, mas vamos colocar na posição de servo. E ele determina o tempo. E há um determinado tempo debaixo do céu e sobre toda a terra, há um tempo determinado para todas as coisas. E muitas das vezes nós não aceitamos esse tempo, queremos que as coisas aconteçam ao nosso tempo. E é onde, irmãos, nós tropeçamos na caminhada. A caminhada, irmãos, ela não é feita com correria, porque os percalços desse caminho podem fazer com que nós venhamos a cair. Então devemos caminhar, irmãos, observando o caminho, que chama Jesus Cristo. Que o Verbo se tornou carne e habita entre nós hoje, como a palavra de Deus. O Senhor Jesus habita entre nós, irmãos. Ele veio aqui como carne, irmãos. Ele ascendeu aos céus, mas ele é um só, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele sendo um, irmãos, ele se encontra aqui conosco também, pelo Espírito Santo de Deus. Ele é a palavra, irmãos. E não estamos aceitando Jesus Cristo no nosso dia a dia, no nosso viver. Porque quando não aceitamos a palavra, não aceitamos a Jesus Cristo. Quando não aceitamos, irmão, o Espírito Santo, não aceitamos a Jesus Cristo. Vamos, irmãos, pedir a Jesus, Senhor, nos aceite. Nos aceite, Senhor Jesus. Porque somos imperfeitos. E assim, irmãos, vamos ter paciência. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Irmãos, aquele que lavra, irmãos, é tudo um processo. O Senhor, irmãos, Ele é dono desse processo.
Nós somos servos, estamos aqui trabalhando para Ele na obra. Mas o fruto quem vai colher é Ele, irmãos. Não é nós que vamos colher o fruto. E o Senhor, irmãos, é Ele que dá o crescimento desse fruto. Quando nós nos dispomos a plantar, irmãos, devemos ter paciência naquilo que o Senhor, irmãos, irá mandar de chuva para que a semente venha brotar. Glória a Deus. Irmãos, se Deus colocou nós para semear, irmãos, na terra, nós devemos esperar, irmãos, com paciência, a chuva que Ele mesmo vai mandar. Porque na chuva que Ele manda tem todas as propriedades necessárias para germinar a semente, crescer esse fruto, e Ele tomar para si esse fruto. Glória a Deus. Porque a chuva temporã, irmãos, é uma chuva que vem antes do período chuvoso. Irmãos, a chuva, ela é bênção. E nós devemos aguardar o seu tempo. Quando semeamos, irmãos, e a semente está na terra, todo aquele que semeia, todo o cultivador de plantas de horta, todos os fazendeiros, eles esperam um momento certo para lançar a semente na terra. Porque há um tempo determinado para todas as coisas. E logo quando vem aquela chuva, irmãos, ele sabe, opa, já deu as primeiras chuvas, é o momento de eu semear a terra e plantar essa semente. E logo após, irmãos, isso é que vem o período chuvoso. Mas nesse tempo, nesse intervalo de tempo, nós devemos ter paciência. E o Senhor, Ele manda a chuva, irmãos, que é a chuva temporã, e ela vem com mais intensidade. E essa chuva, irmãos, ela vem com períodos mais curtos. Primeiro vem a chuva, no qual anuncia é a hora do plantio. Dá-se aquele pequeno período, já foi semeado a terra, chega a hora da chuva que Deus manda, a temporã que vem no tempo certo, que é a chuva com um período mais curto, é a chuva que vem com um tempo mais longo, aonde ali germina a sua semente. Glória a Deus. E aguardando com paciência até que receba a chuva temporã. E naquele tempo, irmãos, onde a semente ainda está na terra, ainda devemos ter paciência. E o Senhor, Ele também vai mandar a chuva seródia. Aqui, depois que passa a chuva temporã, vem um período ainda de seca. E aí, irmãos, nós não temos aquela paciência e começamos a cobrar, a fazer cobrança a Deus, a duvidar que aquela semente vai germinar. Mas o Senhor vem com a chuva seródia, no seu tempo, irmãos, apropriado. E ali, irmãos, a semente ela germina e ela dá o fruto. Um ara a terra, um planta, o Senhor dá chuva, e no tempo determinado, irmão, a colheita é feita, para a honra e glória do nome de Deus. Irmãos, sede vós também pacientes, fortalecei-vos os vossos corações. Irmãos, não vamos deixar, irmãos, que as coisas, irmãos, dessa terra, não vamos deixar que a falta de paciência, irmãos, venha enfraquecer os nossos corações. Mas vamos nos fortalecer. Vamos deixar, irmãos,
Que o Senhor venha fazer a troca, irmãos, do nosso coração. O coração que é de pedra, o coração que é duro, irmãos, venha ser retirado de nós, irmãos, e ser transformado, ser trocado por um coração de carne. Porque, irmãos, somos difíceis de aceitar, irmãos, a correção de Deus. Somos difíceis de aceitar o tempo de Deus, irmãos. E assim, irmãos, nós passamos por aflições. Nós passamos por dias difíceis, irmãos, devido à nossa falta de paciência. Mas o Senhor, Ele vem nos corrigir através da sua palavra, que é o nosso manual de vida. E demos graças a Deus, irmãos, porque em tempos o Senhor, Ele nos corrige. Porque Ele corrige a quem Ele ama. Vamos aceitar a correção do nosso Deus. Vamos aceitar a palavra do nosso Deus. Vamos, irmãos, nos despir de nós mesmos e deixar o Senhor, irmãos, fazer um milagre em nós. Que é trocar o nosso coração, irmão, de pedra, num coração de carne. Glória a Deus. Irmãos, é a palavra do Senhor, irmãos. Eu choro, eu fico emocionado, irmãos, porque são palavras duras, palavras difíceis, irmãos. Principalmente nos dias de hoje, pregar uma palavra dessa, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E ai de nós, se não fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. E, irmãos, não vos queixei-vos uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Irmãos, vamos tomar muito cuidado, irmãos, com as nossas queixas, irmãos. Vamos, irmãos, tomar cuidado. Vamos ser pacientes uns para com os outros. Porque aqui é a palavra de Deus que está falando. É o próprio Deus, irmãos, não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Se não tiver isso dentro das Escrituras, os irmãos podem. Mas é as Escrituras, irmãos. E nós cremos, se nós não tivesse crido, nós não estaríamos aqui. Se nós não tivesse aceitado, irmãos, nós não estaríamos esperando esse tempo de ouvir a palavra de Deus. Então nós estamos aqui porque cremos e aceitamos, para a honra e glória de Deus. Porque, irmãos, reconhecemos a nossa fraqueza e a dependência total da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que vai levar nós a celestial Sião. Glória a Deus. Então, irmãos, meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Glória a Deus. Porque assim como eles sofreram aflições e tiveram, irmãos, a paciência, e muitas das vezes também, perderam um pouco da sua paciência, assim nós também estamos passando por esse período. Porque os profetas, irmãos, descritos na Bíblia, servem de exemplo para nós. Que vamos passar, irmãos, por períodos de impaciência, de aflições, mas vamos tomar, por exemplo, eles. Eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Irmãos, nós falamos muito, da paciência de Jó, falamos muito do sofrimento de Jó, falamos muito, de todas as perdas que Jó teve, mas esquecemos da vitória que ele teve no final da sua provação. Eis que o Senhor o exaltou, irmãos, e o Senhor o exaltou, irmãos, foi perante o inimigo. O Senhor o exaltou perante o diabo, e perante todos nós que estamos aqui, irmãos, ouvindo falar do servo de Deus Jó. Então, irmãos, vamos tomar, por exemplo, as aflições que Jó também teve, e vamos nos sustentar na fé. Vamos, irmãos, firmar cada dia mais o nosso pé. Tomamos, por exemplo, irmãos,
o sofrimento dos profetas antigos, tomando o sofrimento de Jesus Cristo, irmãos, e exercendo a paciência uns para com os outros, e a paciência para com Deus, porque muitas das vezes exercemos a paciência uns para com os outros, mas não temos paciência nem com Deus. Quem somos nós, irmãos, para não ter paciência com o Criador? Aonde estamos nós, irmãos? Nesse mundo, para não ter paciência com o nosso Deus. Porque se não temos paciência com o nosso próximo, não temos paciência com Deus. Se ferimos o nosso próximo, ferimos a Deus. Se magoamos o nosso próximo, magoamos a Deus. Então, irmãos, vamos ser pacientes. O Senhor, irmãos, Ele fala através da sua palavra a respeito dos frutos. Do fruto, corrigindo, né? Do fruto. E nesse fruto tem qualidades. E nesse fruto tem propriedades, irmãos. E nesse fruto tem vitaminas que servem para o fortalecimento do corpo. Quando, irmãos, comemos uma fruta no nosso dia a dia, essa fruta tem vitaminas, essa fruta tem vários tipos de benefícios para a melhoria do nosso corpo. Uma melhora a mente, outra melhora o estômago, outro melhora a imunidade, outro melhora a nossa disposição. E como, irmãos, está sendo esse fruto, a propriedade desse fruto na nossa vida, o Senhor, Ele vem nos corrigir, irmãos. É dura palavra, é dura palavra. E que propriedade está tendo o nosso fruto? Está servindo para o nosso corpo? Que benefício está tendo para o nosso corpo? Então, irmãos, nós devemos exercer nós devemos exercer, irmãos, assim como a palavra de Deus fala, do fruto, que nosso fruto tem que ser bom, nós temos que pegar essa propriedade boa, que sai desse fruto, que é a paciência. A paciência, irmãos, não está relacionada a nenhuma das propriedades do fruto que nós estamos tendo. Vamos ter essa paciência, porque vamos estar evoluindo, vamos estar melhorando, sendo capacitado pelo Espírito Santo de Deus. E assim, irmãos, o nosso crescimento vai ser contínuo. O nosso corpo estará fortalecido por essa propriedade, por essa vitamina. E quando vier, irmãos, uma gripe para nos abater, e quando vier, irmãos, uma enfermidade para nos abater, esse fruto, irmãos, já vai estar agindo no nosso corpo. Essa propriedade já vai estar fazendo, irmãos, com que nosso corpo venha estar imunizado. Os irmãos estão entendendo. E vamos suportar, irmãos, os dias maus. Glória a Deus. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jurei nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não. Glória a Deus. A palavra do Senhor ela é bem clara, irmãos. A palavra do Senhor é bem clara para conosco. E nós já somos adultos, não vamos ser meninos, irmãos. Não vamos ser meninos. Para que não caiais em condenação. Então ainda podemos ser condenados. E devemos ter cuidado com a condenação. Glória a Deus. Mas está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Glória a Deus. Irmãos, tem mais uma passagem aqui na Bíblia que eu vou estar lendo, e
é também continuação dessa pregação. Glória a Deus. Vamos meditar, irmãos, na palavra de Deus, na correção que o Senhor tem dado a nós. Vamos meditar, irmãos, naquilo que devemos melhorar. Porque a caminhada, irmãos, ela pode ser até o dia de amanhã, até algumas horas, mas ela pode ser até daqui 10 anos, a caminhada pode ser até daqui 20 anos. Não sabemos o dia e a hora que o Senhor Jesus Cristo virá em nuvem de glória para transformar nosso corpo corruptível. O nosso corpo ainda é corruptível, nós somos falhos, fracos e pecadores. Vamos observar a nossa caminhada na terra. E não vamos assustar, irmão, se um dia der um tropicão ali. Não, opa, deu um tropicão? Ô meu irmão, dá a mão aqui, vamos levantar juntos e continuar na caminhada. Irmãos, eu dei um tropicão aqui, tinha uma pedrinha de tropeço ali, eu tropecei, eu quis correr. Irmãos, eu andei devagar demais, não observei ali a pedra que estava no caminho. Irmãos, me ajuda aqui a levantar, irmãos. Porque somos um só em Cristo Jesus. E quando esse tropeção bate lá na ponta do dedo, irmão, todo o corpo geme, todo o corpo dói, todo o corpo sofre. E a palavra para nós, igreja de Deus, toda a igreja desse mundo, somos um só. E a igreja de Cristo está gemendo, irmãos, porque os dias são maus. O inimigo, ele tem, irmão, avançado com uma força tão grande sobre a igreja de Deus, sobre o povo de Deus. Ele tem usado de tanta astúcia, irmãos. Mas o Senhor é misericordioso, Ele deu um manual de vida para nós. Esse manual serve para as coisas da terra, serve para as coisas do céu, as coisas espirituais. Vamos fazer um bom uso da sua palavra. Irmãos, vamos ler também aqui em Apocalipse 21. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E vi novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus o mesmo Deus estará com ele e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. E vamos pular para o 21, irmãos. Capítulo 21, versículo 21. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações andarão à sua luz,
e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só o que está escrito no livro da vida do Cordeiro. Glória a Deus. Então, irmãos, o Senhor, irmãos, Ele nos apresenta, irmãos, as correções necessárias para que venhamos estar trilhando esse caminho. Volta e meia, irmãos, temos que ter uma correção do nosso Deus. Isso é para todos nós, irmãos. Principalmente para mim. Porque devemos olhar para nós mesmos. Mas o Senhor, irmãos, Ele tem uma promessa para nós. Ele tem uma promessa para nós. E olha, irmãos, que coisa mais linda é o que está preparado para nós. Irmãos, nós vamos habitar com Deus. Irmãos, aquilo que é de ouro, que é valioso nessa terra, aquilo que é diamante, que é valioso nessa terra, irmãos, vai ficar debaixo dos nossos pés. Não vai ter valor nenhum para nós quando nós estiver na glória, irmãos. Vamos ter o nosso corpo transformado, esse corpo pecaminoso, corruptível, irmãos, será transformado em nuvem de glória. Irmãos, e a partir daí, irmãos, não vai ter choro, não vai ter sofrimento, preocupação, glória a Deus, não vai ter mais. Glória a Deus. Nós não vamos ter preocupação, irmãos. Glória a Deus. Necessidade, irmãos, de comer, nós não vamos ter mais. Preocupação com o filho, preocupação com a esposa, preocupação com a igreja, nós não vamos ter mais. Olha, que coisa maravilhosa, irmãos. Porque enquanto tivermos aqui, vamos ter, tá? Nós vamos ter. Mas o Senhor já preparou, irmão, para nós. No final dessa caminhada, no final desse percurso, irmãos, já tem preparado para nós. Aonde, irmãos, aquilo que vemos de mais bonito aqui na terra não se compara com aquilo que tem no céu. Você pode viajar todo o mundo, você pode ver tudo que é de natureza e aquilo que é criação da mão do homem, que você acha maravilhoso, você acha tremendo. Puxa vida, isso aqui não se compara com aquilo que há no céu. E mesmo assim, irmãos, não é isso que nós estamos aqui tentando. Nós estamos nesse caminho, irmãos, padecendo, sofrendo aflição, tendo perseguições. Não é também para estar somente tendo o que há de melhor só lá no céu. Não, nós estamos, irmãos, aqui nessa peleja, nessa luta, para nós ver o nosso Deus. O que vai, irmãos, contentar mesmo nós, o que vai trazer um contento verdadeiro para nós lá na glória, é ver Deus verdadeiramente como Ele é. A presença do Senhor, irmãos, quando nós estiver na presença do Senhor, o nosso corpo que será transformado, ele vai estar capacitado, irmãos. Ele não vai ser destruído e dizimado como o nosso corpo hoje é. O nosso corpo será um corpo glorificado, nós vamos ter dado por Ele a capacidade de ver e estar com Ele, irmãos. Agora prestem atenção no que vai ser para nós estar com Deus. Irmãos, vamos ter a consciência de quem é Deus. Não vamos ter enquanto tiver essa carne, não vamos ter consciência do que é Deus na sua totalidade. O máximo que o nosso cérebro, a nossa mente, os livros, puder exprimir, irmãos, a respeito de Deus, ainda é maior. Ainda é maior. Deus ainda é maior do que tudo isso.
Imagina, irmãos, toda a criação, o nosso planeta, somos aqui criaturas insignificantes nessa terra. Aí você sai dessa terra, você está lá no espaço, você acha ainda mais insignificante ainda. Aí você pega um telescópio maior, aí você pega um satélite ainda que alcança galáxias. Tem como, irmão, exprimir o tamanho da grandeza de Deus? Nós não temos como exprimir, irmãos, o tamanho da grandeza de Deus. Irmãos, e nós devemos buscar essa vontade de querer estar na frente de Deus. Imagine nós, irmãos, podendo ter o privilégio de chegar assim, Deus, agora eu quero te abraçar, porque o seu corpo já vai estar um corpo glorificado. O seu corpo já não vai ser esse corpo. Senhor, verdadeiramente agora eu te vejo. Agora eu te compreendo, a sua grandeza. E é nisso que devemos focar. Glória a Deus. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Imagina, irmãos, que maravilha é a glória do Senhor enchendo todo lugar. E não haverá noite, não haverá escuridão. E sai dele mesmo, irmãos, toda a luz. Quando aqui estamos, irmãos, pedindo a presença de Deus, o nosso corpo, ele permite nós sentir a presença dele. É um êxtase tão grande, que a Bíblia afirma que é um gozo, né? Sentimos um gozo tão grande, quando ele permite nós sentir a sua presença. Agora, irmãos, imagine, irmãos, nós estarmos na glória e sentir a presença dele lá na glória. Se aquilo que sentimos aqui é tão gostoso, irmãos, e queremos ficar nesse êxtase, nesse gozo, irmãos, não queremos sair da presença de Deus, pedimos, Senhor, não aparta de nós o teu Santo Espírito. Senhor, não aparta de nós o teu Santo Espírito. Senhor, queremos sentir a tua presença, porque quem está pedindo aqui para sentir a presença de Deus, já sentiu um dia a presença dele, e quem não sentiu ainda almeja sentir. E quando sentimos essa presença, irmão, é tão gostoso, é tão glorioso, que a nossa carne, irmãos, nós temos que nos cuidar para contermos, irmãos, a nossa carne, porque a nossa carne dá vontade de saltar, dá vontade de pular, de tão gostoso que é sentir a presença de Deus. Agora, a presença de Deus, quando nós estivermos no céu, irmãos, não tem como nós mensurar. Será um gozo perpétuo. O que você está pedindo aqui, você vai ter no céu. O que você está almejando aqui, você vai ter no céu. Então, tem coisas, irmãos, que nós vamos ter no céu e não aqui. E o Senhor, ele também fala conosco, né? Para nós tomar cuidado até daquilo que nós estamos querendo aqui na terra. Porque tem coisas que vai ser dado a nós só quando estivermos na glória. Devido à nossa fraqueza, devido às nossas limitações, devido à nossa soberba, às nossas vaidades, só vai ser dado lá, na glória. Lá nós vamos ser capacitados para ter, sim, aquilo que é mais precioso para o crente, a presença total de Deus. A presença total de Deus. E o Senhor, irmãos, está às portas, está perto, o grande dia está perto. Eis que o Senhor fala através da sua palavra. Tenha paciência. Tenha paciência. Porque vamos alcançar juntos, unidos, um corpo só, andando juntos. Glória a Deus, andando juntos.
chegaremos juntos, irmãos, a esta celestial Sião, aonde vamos compreender aquilo que não compreendemos aqui, aonde vamos entender aquilo que não entendemos aqui, porque muitas coisas vão ser reveladas para nós lá e não aqui. Muitas coisas vão ser entregues lá e não aqui. Então vamos ter paciência na nossa caminhada, porque não sabemos o dia e a hora. Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus. Queremos que venha agora. Irmãos, nós não estamos mais conformados com esse mundo. Nós não estamos mais, irmãos, conformados com o que está acontecendo. Queremos, irmãos, partir agora. Quem aqui não tem o desejo de partir agora? Quem não tem o desejo de partir agora? Eu tenho. Eu acredito que os irmãos também têm. Temos medo da morte. Temos medo de como iremos partir. Temos medo de partir antes da vinda de Jesus Cristo em nuvem de glória. Porque somos fracos, somos humanos imperfeitos. Mas aqui, irmãos, quem não quer, irmãos, ter esse encontro com Deus, quem não quer estar lá, irmãos, na glória, nós queremos sim, irmãos, senão não estaríamos sentados aqui. E boa coisa nós queremos, irmãos, é estar com Deus. Então, irmãos, vamos ter paciência, porque não sabemos o dia nem a hora. Mas na paciência estejamos preparados para a volta de Cristo. Estejamos preparados para a nossa morte. Porque o Senhor tem grandes coisas para nós. Lá no céu, aonde a prata, o ouro, serve para nós pisar. Aonde o nosso sentimento, o nosso ser, a nossa pessoa que ainda tem, como vaidade, medo, aflição, como a nossa altivez, a nossa grandeza, será transformada. E ali, irmãos, teremos a capacidade de ver o Senhor face a face como Ele é, de entender os mistérios que para nós não foi revelado e muitos deles não será. Então vamos nos firmar na palavra de Deus cada dia mais, tendo a paciência de que muitas das coisas será revelada lá e não aqui. Tenha paciência com você mesmo, porque muitas das coisas não será dada aqui, mas será dado lá na glória. É a palavra de Deus para nós, irmãos. Glória a Deus. Fique de pé, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus.